Estamos debatendo hoje no Expressão Regional o uso de anabolizantes. Para isso, recebo o endocrinologista Ângelo Giacomossi e Ricardo Costa. Doutor Ângelo, quais são os principais efeitos colaterais do uso de anabolizantes? São diversos, né? Os anabolizantes em doses elevadas, suprafisiológicas, eles podem lesar o fígado, né? A toxicidade hepática é muito grande, inclusive o fígado ele pode ser totalmente destruído e evoluir para uma cirrose, né? Com complicações muito sérias na vida do indivíduo. Alguns tipos de câncer, especialmente o câncer de próstata, pode ser despertado aí, né? O risco aumenta com o uso de anabolizantes nessas doses. E também mudança de comportamento, agressividade, irritabilidade, né? Euforia, né? Alterações na qualidade do sono, o indivíduo passa a ter menor necessidade de sono, né? E existe risco quanto ao uso de anabolizantes e o consumo de bebida alcoólica, doutor? Existe risco, porque a bebida alcoólica a gente sabe que ela também sobrecarrega as células hepáticas, né? Se o uso de anabolizante sobrevém, as consequências são maiores. Ricardo, quais foram os principais efeitos colaterais que você sentiu no seu corpo? Como eu já disse, muita espinha na cara, no peito, nas costas, irritabilidade, muita dor nos braços, sentia muita dor no braço. Você falou também em alteração do seu comportamento? O comportamento, agressividade. Aí juntamente com o álcool, né? Quando bebia, aí piora. A coisa piorava. Sono, dormia muito mal. Do que o doutor falou, eu vou me recordando muito bem disso. Redução do esperma, eu percebi isso em mim. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque, doutor, existe uma lenda, não sei se é lenda, eu queria até que o senhor esclarecesse para a gente isso, de que o uso de anabolizantes pode deixar a pessoa impotente ou estéril. Isso é verdade? É verdade. Dependendo do tempo de uso, né, pode ser uma situação reversível, caso a pessoa pare de usar o anabolizante. Porque ele inibe todo um funcionamento hormonal que tem como alvo final os testículos que produzem espermatozoides. Então ele bloqueia isso daí. Se o uso for muito prolongado, a esterilidade permanente pode acontecer. Muito prolongado significa quanto tempo, doutor? Meses ou anos, né? Mas um período aí depende da dose também, né? Um período superior a 6 meses, a pessoa já estaria correndo esse risco. Doutor, os efeitos colaterais em homens são os mesmos do que os efeitos colaterais nas mulheres? As mulheres, o uso desses anabolizantes se torna mais aparente, porque como elas não têm as características sexuais masculinas, pelos, né? Barba, pelos corporais, né? Isso começa a aparecer. Elas vão perdendo a configuração feminina do corpo, né? Que o corpo da mulher semelhante a um violão, um quadril largo, cintura mais estreita, isso vai ficando mais retificado, a massa muscular vai ficando proeminente, elas começam a ter entradas, né? Calvície também, começam a aumentar pelos. Então é muito mais fácil perceber uma mulher quando usa anabolizantes do que um homem? Com certeza. E é mais comum que os homens, o consumo dessa substância pelos homens, doutor? Os homens usam mais os anabolizantes esteroides, pela própria cultura machista que nós temos na sociedade, que o homem tem que ser forte, né? E ele tem uma falsa ideia de que ele vai ser reconhecido, que ele vai ter mais sucesso no meio que ele convive se ele for forte. Sem dúvida. Ricardo, você sabia dos riscos que você corria, aliás, os riscos para a sua saúde quando você começou a usar os anabolizantes? Não? O que eu sabia era o que estava na bula do anabólico, do anabolizante. Que sempre, né, que eu me recordo bem, era perigo de câncer de próstata. Mas eu desconhecia, né, a fundo, né, os problemas que... Por exemplo, aquela alteração de humor, eu não sabia que era consequência porque o resultado era tão evidente as pessoas normalmente não têm o conhecimento de quais são os efeitos colaterais, não é, doutor? Sim. Então não percebem que talvez uma alteração de humor ou alteração no corpo decorrente do uso anabolizante. do anabolizante. Só olha para o lado, entre aspas, estético, né? De benefício, né? Isso. Exatamente. Eu achava isso exatamente. O benefício falava mais alto, aparente, né? O benefício falso do que o prejuízo. O benefício que você buscava, que era ganho de massa muscular, você alcançou? Alcancei.
Mas eu sou sincero em falar, me custou muito caro. Foi um agiota que me cobrou muito caro, porque eu trouxe benefício estético, vaidade. Mas o prejuízo foi bem maior. E eu tive muita sorte de não ter adquirido um câncer de fígado, de a coisa não ter se agravado mais. Tive muita sorte. Doutor, quantas doses são necessárias para causar lesões graves, como essas que a gente já disse ao longo do programa? Olha, depende da potência do anabolizante, né? Os que geralmente são usados aí, às vezes a dose é tão elevada que uma aplicação apenas já pode causar uma lesão Como é feita a hepática aplicação de séria. anabolizante, doutor? Intramuscular e via oral. São Através de comprimidos. injeção ou Injeção no remédio? músculo, né? Ou comprimidos tomados pela boca. Como você fazia uso, Ricardo? Injeção. Injeção. Na minha época era Decadurabolin, Durateston e comprimido Hemogenin, Dianabol, que me lembro. Quais são os tipos mais comuns de anabolizantes? Tem os sintéticos e os naturais, é isso? Isso, tem os naturais, né, que a gente usa para fazer a reposição fisiológica, né, que é praticamente o único utilizado atualmente com finalidade médica. Mas tem no mercado os anabolizantes esteroides, que são sintetizados a partir da molécula de testosterona, que ela é modificada, dando origem a anabolizantes com potência maior de ação. A finalidade é essa, né? Doutor, você disse que é possível identificar com mais facilidade quando uma mulher faz o uso de anabolizantes. E é possível identificar também quando um homem faz uso, quando ele tem um corpo definido através do uso dessas substâncias, não? Apesar de não ser fácil a identificação, mas as pessoas que o conhecem, né, elas são capazes de suspeitar que ele está usando. Como? Um ganho de massa muscular muito rápido, né? Num tempo assim que a gente não esperaria que ele ganhasse, né? De uma hora para outra. Foi assim, Ricardo? É isso mesmo. Muito rápido. Mudança de comportamento, né? A pessoa começa a ficar mais agressiva, mais exaltada, Como mais fica o eufórica. apetite dessa pessoa, doutor? Ele pode aumentar bastante em algumas pessoas. Ricardo, como o seu corpo era antes do uso dos anabolizantes e como ele ficou depois? Quando você suspendeu o uso? Voltou o que eu era antes e com muita... me esqueci agora, eu vou ter que lembrar. Estria. Muitas estrias? Nossa, demais aqui no meu corpo. Foi assim, coisa absurda. E tem até hoje. Porque, doutor, quando a pessoa suspende o uso de anabolizante, imediatamente ele perde todo o ganho que ele teve com o uso dessa substância? Com certeza, né? Porque esse ganho ele obteve através de um estímulo hormonal excessivo, né? Então, esse estímulo saiu de cena, o organismo não tem como manter aquilo lá. Então, vai diminuir a massa muscular novamente, né? E às vezes até uma diminuição maior do que ele tinha antes. É um resultado um pouco ilusório, então. Ilusório, com certeza. Totalmente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Não saia daí, espero você.